Subseção 2ª. Dos sublimites de receita bruta. Artigo 9º. Distrito Federal e os estados cuja participação no Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro seja de até 1% poderão optar pela aplicação de sublimite de receita bruta anual de R$ 1.800.000 no mercado interno e, adicionalmente, igual ao sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS relativos aos estabelecimentos localizados em seus respectivos territórios. Parágrafo 1º. Para o Distrito Federal e os estados que não tenham adotado sublimites na forma prevista no caput e para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja superior a 1%, deverá ser observado, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, o sublimite no valor de R$ 3.600.000 no mercado interno e, adicionalmente, igual ao sublimite para exportação de mercadorias ou serviços para o exterior. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput e no parágrafo 1º, a participação do ente federado no PIB brasileiro será apurada levando-se em conta o último resultado anual divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, até o último dia útil de setembro de cada ano calendário. Parágrafo 3º. A opção prevista no caput e a obrigatoriedade do sublimite previsto no parágrafo 1º produzirão efeitos a partir do ano calendário subsequente, salvo se outro termo inicial for determinado mediante deliberação do CGSN. Artigo 10. O sublimite em vigor no Estado ou no Distrito Federal aplicado na forma prevista no artigo 9º implicará a vigência do mesmo sublimite de receita bruta acumulada para efeito de recolhimento do ISS devido por estabelecimentos localizados em seu respectivo território. Artigo 11. Os Estados e o Distrito Federal deverão manifestar-se mediante decreto do respectivo Poder Executivo, sobre a adoção de sublimite de receita bruta acumulada para efeito de recolhimento do ICMS em seus territórios, na forma prevista no caput do artigo 9º, até o último dia útil do mês de outubro do ano em que a adoção do sublimite se efetivar. Parágrafo 1º. Os Estados e o Distrito Federal informarão ao CGSN a opção de adotar o sublimite a que se refere o caput até o último dia útil do mês de novembro do ano em que a adoção do sublimite se efetivar. Parágrafo 2º. O CGSN divulgará, mediante resolução, a opção dos Estados e do Distrito Federal de adotar o sublimite a que se refere o caput, durante o mês de dezembro do ano em que a adoção do sublimite for publicada, com validade para o ano calendário subsequente. Artigo 12. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano calendário ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no caput parágrafo 1º do artigo 9º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional, ressalvado o disposto nos parágrafos 2º a 4º. Parágrafo 1º. Os efeitos do impedimento previsto no caput ocorrerão. Inciso 1º. A partir do mês subsequente àquele em que o excesso da receita bruta acumulada no ano for superior a 20% dos sublimites previstos no artigo 9º. Inciso 2º. A partir do ano calendário subsequente àquele em que o excesso da receita bruta acumulada não for superior a 20% dos sublimites previstos no artigo 9º. Parágrafo 2º. No ano calendário de início de atividade, cada um dos sublimites previstos no caput parágrafo 1º do artigo 9º será de R$ 150.000 ou R$ 300.000, conforme o caso, multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano calendário, considerada a fração de mês como mês completo. Parágrafo 3º. Caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano calendário de início de atividade ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no parágrafo 2º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional. Parágrafo 4º.
Os efeitos do impedimento previsto no parágrafo 3º. Inciso 1º. Serão retroativos ao início de atividade se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada for superior a 20% dos sublimites previstos no parágrafo 2º. Inciso 2º. Ocorrerão a partir do ano calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada não for superior a 20% dos sublimites previstos no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. O ICMS e o ISS voltarão a ser recolhidos pelo Simples Nacional no ano subsequente, caso no Estado ou no Distrito Federal passe a vigorar sublimite de receita bruta superior ao que vinha sendo utilizado no ano calendário em que ocorreu o excesso da receita bruta, exceto se o novo sublimite também houver sido ultrapassado. Parágrafo 6º. Na hipótese de início de atividade no ano calendário imediatamente anterior ao da opção, caso a receita bruta acumulada pela empresa no ano calendário de início de atividade ultrapasse quaisquer dos sublimites do parágrafo 2º, o estabelecimento da EPP localizado na unidade da federação cujo sublimite for ultrapassado estará impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional já no ano de ingresso no regime. Parágrafo 7º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º, a EPP impedida de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos tributos, devidos em conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 4º. Parágrafo 8º. Nas hipóteses previstas neste artigo, ficarão sujeitos às normas gerais de incidência do ICMS e do ISS, conforme o caso. Inciso 1º. Quando excederem o sublimite previsto no caput do artigo 9º, os estabelecimentos localizados nas unidades da federação que o adotarem. Inciso 2º. Quando excederem o sublimite previsto no parágrafo 1º do artigo 9º, todos os estabelecimentos da empresa, independentemente de sua localização. Parágrafo 9º. Para fins do disposto neste artigo, serão consideradas, separadamente, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes de exportação para o exterior,